vejo, eu particularmente não vejo como um caso de racismo. Eu vejo como um caso que ele começa, a gente tem que analisar a condição social de cada um ali, o que leva alguém a ser segurança de um mercado. Acho que já começa por aí, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil é muito mais fácil você resolver um crime de patrimônio do que resolver um assassinato, né? Porque a gente dá muito mais valor ao patrimônio do que à vida humana. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir uma pessoa que teve o celular furtado falar: eu queria matar esse ladrão. Então, quer dizer, o celular dele vale mais do que uma vida humana. Eu, particularmente, acredito que nem nada vale a mais do que nenhuma vida humana. Nem a do pior safado que existe na face da Terra não tenha qualquer objeto que valha mais do que essa vida, né? Então, acho que a gente tem que começar por aí. Não se justifica eu tomar o soco e matar uma pessoa por causa disso. Não se justifica alguém roubar qualquer coisa e morrer por causa disso, né? Então, primeiro, a gente tem que, acho que, contextualizar desta forma. Porque eu acredito que aquelas pessoas ali que mataram, lógico que não tornando vítima os criminosos, porque um erro nunca justifica outro erro, né? A pessoa que fala assim: eu acho que o ladrão tem que morrer, ele esquece que se ele matar o ladrão, ele se torna assassino. Então ele tira um ladrão da face da terra e nasce um assassino, né? Então um erro nunca justifica outro erro. Eu sei que o caso lá não era roubo, ao que tudo indica era uma briga já antiga, que o cara ia lá e arrumava confusão no mercado, etc. Pelo menos é o que se foi levantado até agora. Então a gente não sabe o histórico todo, mas de qualquer forma não justifica nenhuma ação violenta. Eu acho que o Júlio sabe o que eu penso a respeito de ação violenta, com relação a pessoas que roubam ou pessoas que fazem qualquer outras coisas, né? Ele sabe por ser meu amigo e ele já sabe da minha reação em relação a isso. Mas assim, o que eu quero deixar claro aí, o que faltou ali? Valorização da vida humana. Nada pode valer mais que uma vida humana. Nada. Nunca. Então eu não posso querer passar por cima de um ciclista porque ele fez alguma coisa no trânsito, chutou meu retrovisor. Não posso. É desmedido. Eu estou fazendo com que o meu retrovisor valha mais do que uma vida. Eu não posso. Eu sei que na hora do sangue ferver é complicado, mas se a gente tiver sempre isso em mente, a gente deixa de fazer muita besteira. Antes de tudo, é uma vida humana que cometeu um erro e a gente está sempre cometendo erro. Isso não pode custar a vida de uma pessoa. Então, eu acho que se eu pudesse contribuir para a discussão é isso. A primeira coisa é isso. É uma vida que morreu. E aqueles seguranças que estavam lá também por quê? Em que condições? Um é até policial militar temporário. Eu nem sabia que existia isso. Então, imagina uma pessoa que se sujeita a ser policial militar temporário. Como é que será a vida dessa pessoa? Então, acho que ali foi, na verdade, um momento de escape de várias frustrações de muita gente, num dado momento. E muita gente que condenou só assistiu, né? Isso também a gente tem que levar em consideração. Mas tentaram, tudo bem. Uma coisa é a esposa tentar, que eu tenho a certeza que ela tentou. Agora, tem 8 pessoas assistindo e 2 batendo, né? Então é complicado também, sabe? Eu acho que a omissão também é um crime. Então tem muita coisa a ser analisada ali. Então, assim, eu acho que não é uma discussão simples. A gente pode pôr o valor ali, o conflito racial no meio, se a gente pode falar isso, pode pôr, mas eu não sei se é o caso ali. Eu, particularmente, não sei. Né? Dentro do histórico que está sendo levantado, etc. tal, né? Tem que ver o porquê que aquela briga começou, porque é o que tudo indica. Né? Porque até na hora que ele está sendo agredido lá, alguém fala: a gente avisou que não era para você voltar aqui, está fazendo cena agora, não sei o que lá. Então tudo isso tem que ser analisado. Quando ele está falando lá, inclusive, que está morrendo e pedindo pelo amor de Deus para parar de apanhar, e um segurança que não estava batendo fala isso para ele, né? Agora você está fazendo cena, nós falamos para você não vir para cá de novo, não sei o que lá. Então a gente sabe que não é uma coisa que começou naquele momento. Então tudo isso precisa ser analisado. Agora, isso não diminui em 1 milímetro a culpa de quem matou e a culpa de quem se omitiu. Não diminui, tá? Eu não posso justificar uma morte com um soco no rosto ou com um xingamento. Não posso. Aliás, eu nunca posso justificar um erro com outro erro.
né? Se a gente começar a ter esse tipo de postura, a nossa vida muda para melhor. Tá? Então, sim, eu acho que a luta deve haver para que isso não aconteça nunca mais. Seja com um negro, com um branco, com um indígena, com um asiático, seja com quem for. Todas as vidas, elas têm que ter o mesmo valor. Todas as vidas importam, né? Eu acho que esse que tem que ser o ensinamento que tem que ficar. Tá? Então, assim, desculpa, gente, eu não gostaria de chegar aqui, falar e ir embora sem ter que ouvir o que vocês têm a dizer. Não gosto, vocês sabem que não é o meu perfil, acho que vocês sabem disso, eu gosto do debate, gosto de... Mas é que, infelizmente, é que eu queria participar mesmo. Tá? E sempre que vocês puderem, me convidem. Tá? Se eu falar que não dá, é porque não dá. Mas se der para eu aparecer pelo menos um pouquinho, aí estarei. Tá bom? Alguém quer fazer um comentário aí? Eu ouço por 3 minutos, depois eu vou sair fora. Ed, importantíssimo o que você falou, e aí vamos só contextualizar a parte do racismo para poder ficar mais fácil da gente entender a proposta. Porque assim, quando o racismo é colocado nesse assunto especificamente, ele vem de algumas questões, né? Vamos lá pensar. Você falou sobre o policial temporário. O policial temporário é uma instituição do Rio Grande do Sul onde a polícia militar terceiriza funcionários, né? Pensa o que é a terceirização de um funcionário, da importância de um policial. Lá eles terceirizam. Mas diz que aqui em São Paulo o Copom está assim também. Não, o Copom sempre foi, né, terceirizado, porque é só atendimento. Mas, ó, vamos pensar. Quando você pega os números da polícia militar, por exemplo, e vê o número de mortos, né, nos últimos dados que foram trazidos aí, depois que a gente vai apresentar, o número de mortos negros pela polícia, ele é 75% maior do que o de branco. Sim. Quando você pega um policial, que é um profissional, e ele vai fazer um bico no mercado, por exemplo, e ele tem uma atitude dessa, isso está refletindo o que ele aprende na academia e acaba repetindo no dia a dia. Sim. Não, sim, isso eu concordo. Então, quando você pega um cara que vai trabalhar numa empresa de segurança, semana passada estava conversando com um amigo nosso aí, e ele estava colocando o seguinte, que o policial, o cara que vai trabalhar numa segurança privada, ou ele é ex-policial, ou ele é policial da ativa fazendo bico, ou ele é um cara que não conseguiu passar na prova da polícia, então ele é um policial frustrado. Sim, que normalmente está lá tentando participar disso. Você está entendendo? Sim. Olha que coisa na verdade, louca. assim, a gente teve uma discussão esses dias aqui na sala sobre a questão da segurança pública, né? E, assim, a minha opinião, e é a minha opinião sincera, que nem deveria existir segurança pública. Eu acho que, porque a segurança pública, na verdade, ela é um aparelho, de fato. Isso aí é fato, ela é um aparelho da elite para reprimir quem não tem dinheiro. Isso é um fato, a gente sabe disso. É só você ver como são as abordagens nos nossos bairros, né? Sim. Então eu tenho a certeza, é claro que se de repente, talvez, se fosse eu que estivesse lá, que tivesse um vocabulário mais rebuscado e tal, talvez você teria sido tratado com respeito, né? A gente sabe disso, Isso aí eu não nego. Eu sei que existe o racismo estrutural, isso aí eu tenho a certeza absoluta, isso eu jamais vou negar. Mas eu só queria assim, que antes da gente analisar isso, e é importante analisar essa questão do racismo estruturado, mas eu quero que antes da gente analisar isso, lembrar da vida humana que se perdeu, que em hipótese alguma poderia ter se perdido. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Em hipótese alguma, independente de ser negro, ser branco, e eu entendo que sim, os negros estão morrendo muito mais, eu sei disso, isso eu entendo, é um fato. E é um fato comprovado cientificamente, com estatística, etc e tal. Eu jamais vou rejeitar isso. Mas, antes de tudo, acho que a gente tem que refletir. Por que a gente está matando tanto? Começa, muito simples, tá, gente? Eu já comentei isso quando eu fiz a palestra lá na escola. Começa, primeiro, eu desumanizo. Chamo de macaco. Nos Estados Unidos eu chamo de barata. Né? A gente estava conversando com um colega professor aqui que viveu 4 meses nos Estados Unidos. O papel que você pede para se tornar cidadão americano chama-se documento de alien.
Você é tratado como um alien, alienígena mesmo, tá? E assim, você mesmo tendo a pele branca, nos Estados Unidos eu tô falando, tá? Ele falou que foi ir num lugar lá, então no formulário você tem que colocar se você é negro, se você é branco, se você é latino, se você é outros. Mas como ele tem a pele de europeu, ele coloca latino lá, e aí falaram para ele assim, olha, se você quiser, você pode ficar junto dos considerados brancos. Isso é nos Estados Unidos, tá, gente? Eu tô falando de uma pessoa que estava lá até pouco tempo. Então, assim, ele foi passar no médico, e é assim, você é tratado... Só, quem que é branco nos Estados Unidos? Tem que ficar bem claro. Quem tem pele de caucasiano e nasceu nos Estados Unidos. Se você não nasceu, você pode ser alemão, que você não vai ser considerado branco lá. Eles chamam de alien. Isso oficialmente. Né? No documento lá dos Estados Unidos, a lei deles, quem não é americano é alien, é tratado como alienígena, alien. É esse o termo que eles usam oficialmente. Então, gente, olha isso como o daí negócio vem da lei da gota de sangue. Olha como o negócio é feio no mundo afora. Então, assim, aqui no Brasil, ele é o quê? Mascarado, né? A gente não fala abertamente. Houve um tempo até, né? Principalmente na época da ditadura, eu lembro que se fazia piada racista, etc. Tal, isso, graças a Deus, acabou. Mas não se pode negar que o racismo existe, que os números mostram, etc. Tal. Isso aí eu jamais vou negar. Mas eu vou fechar e concordo, Júlio, com o que você falou. Eu sei porque eu fiz o curso para vigilante, tá? Eu fui registrado na Polícia Federal como vigilante, fiz o curso, tá? Eu sei como é que é o treinamento. E assim, isso eu fiz. Quando uma época eu fiquei desempregado, eu fiz, eu sei como é que é. E assim, quem dá o curso é tudo oficial do Exército, oficial da Polícia Militar, tudo. São os donos das empresas, todos. Não tem uma que não seja. Tá? Então a gente sabe que o negócio é feio, entendeu? Então assim, mas... E também contra nordestino, é a mesma coisa. Tá? É o mesmo, se o cara for branco, mas for nordestino, ele é tratado da mesma forma. Dentro da empresa, inclusive no treinamento também. Tá bom? Então, assim, infelizmente eu vou precisar ir lá, mas eu concordo, gostaria de participar dessa discussão até o fim, mas não vai dar. Foi um prazer revê-los e desculpa aí não poder ter contribuído mais. Ed, muito obrigado, mano. Você tá ligado que você é da casa. Opa, tamo junto. Tchau, meus queridos. Galera, feita a introdução aí pelo professor Ed Joel, eu deixo com vocês aí para vocês trazerem as impressões de vocês. O Felipe vai apresentar algumas imagens, um PowerPoint, um videozinho, e aí, a partir daí, vocês se pronunciam, tudo bem? Entendi. Pode achar que eu vou colocar ele para baixar aqui. Vou reproduzir a minha tela, é isso? Muito bem, muito bem. Tem que... Muito bem. Estou baixando ele para o computador para aí eu conseguir fazer do jeito que você está falando, que ele não estava no computador. Pessoal, algum dos presentes aí, por acaso, não assistiu ao vídeo, não viu o que aconteceu? Eu? Todo mundo Eu viu? também queria ver. Desculpa, não entendi. Eu também não cheguei a ver o vídeo. Eu só soube da notícia e o que se passava nele. Ah, tá bom. Que eu estava pensando aqui se a gente assistiria ou não o vídeo, mas se vocês não viram, a gente vai ver.
agora. Porque eu acho tão deprimente, cara, que é terrível. Mas vamos ver ele já já. Só um minutinho que acabou de baixar aqui. Felipe, do celular eu consigo transmitir também? Tá. Eu coloco ela para ir rolando já e aí depois eu coloco. Como é que faz? Tá, o vídeo. Tá, beleza. Eu consegui baixar o vídeo já está no computador. Então eu ponho para compartilhar a tela e aí eu abro o vídeo. Tá, compartilhar a tela. Cadê o trem aqui? Aqui, apresentar. Apresentar agora, é isso? Beleza. Tela inteira. E aí eu vou achar o vídeo. Abrir. Boa noite novamente a todos. A professora Hermínia está aí presente também. Olá, boa noite. É que Boa quando eu coloco noite. compartilhar, quando eu coloco compartilhar a tela, ele compartilha a tela que a gente tá nela, né? Agora o vídeo tá rolando, Felipe. Eu abri ele no computador. Tá. Então eu vou diminuir o vídeo. E agora compartilhar. Aí. Mas ele é que ele aparece, ele não aparece o vídeo, Felipe. Ah, agora vai. Ah, tá. Quando eu abro ele, compartilha. É isso? Vocês estão vendo ou não? Não, Não, Tudo bem, então. Ah, porque. Bem, tá aparecendo o compartilhamento? Agora? Aí. Tá compartilhando ou não? já foi. Tá, então eu vou voltar do começo aqui, tá? Eu vou explicar porque o Felipe pegou uma parte do vídeo que ele já foi abordado. Ele estava no caixa com a esposa dele, e aí esses dois seguranças o convidaram a descer porque ele falou com uma moça no corredor e, segundo eles, ele agrediu ela, mas as imagens completas mostram que ele não agrediu ninguém, tá? Aquela mulher de branco também é do supermercado. O Ed Joel falou ali sobre o trânsito de pessoas, né? E ninguém tomou uma iniciativa. Não tem som mesmo, né, Felipe? Não, tranquilo.
Isso. Ó, a gente vê que a gente tem uma quantidade grande de pessoas ao redor. O Ed Joel chegou a falar em 8 pessoas, eu acho que dá mais ou menos isso. Lá em cima no corredor, trazendo um carrinho, vem vindo a esposa dele que estava no caixa com ele. A gente vê que as pessoas que vêm, elas vêm, elas falam, olha, aquele rapaz rodeia, mas não toma nenhuma iniciativa. Tem uma outra imagem que ela vem de um homem filmando que ele é funcionário. Ó, aquela é a esposa dele, que acabou de chegar. E ela vai pedindo para que eles parem. A gente vê que até aí ele ainda está vivo, ele está se mexendo, né? E eles empurram ela, eles tiram ela de lá. Estão vendo? Né? A gente discute uma porção de situações, mas olha isso. Exato. Ninguém toma uma iniciativa. Isso é muito complexo. É, isso daí eu acho que enquadra muito bem no treinamento que a polícia chega, né? Aquilo que o Ed Joel disse. A primeira coisa é você desumanizar a pessoa, né? Você torna a pessoa desumana. Eu tenho um áudio que depois eu vou disponibilizar para vocês do Tenente Coronel Adilson, que deu uma palestra para gente aqui no cursinho também, e que é um podcast que eles produzem sobre violências, né? E aí ele falou nesse dia sobre violência policial. E durante o treinamento da polícia, eles chegam ao ponto, por exemplo, de fazer um policial comer o vômito do outro para tentar desumanizar aquele cara, para quando ele tiver que tomar uma atitude, ele não pensar no lado humano. Vocês estão entendendo? Então pensa na loucura que é uma situação como essa. Então, né, historicamente, nós temos várias versões para esse comportamento do brasileiro, mas quando a gente pensa, por exemplo, que a independência americana, ela foi conquistada com sangue. Aqui no Brasil, todas as mudanças políticas, e aí a gente vai falar da independência, da proclamação da República, até antes da proclamação da República, do golpe da maioridade, né, depois a República e a Revolução de 1930, você nunca tem participação popular. O povo, ele está sempre alheio ao que está acontecendo, né? Então a gente pode acreditar isso. Galera, o vídeo foi esse, eu acho que todo mundo conseguiu assistir aí, tranquilo? Tá, aí eu vou interromper o compartilhamento, aí eu volto, correto? Voltei, certo. Aí a gente tem um outro que eu vou abrir também aqui. E esse, gente, o que é importante ser pensado aqui? Eu gostaria que vocês respirassem sobre isso, né? A gente pensar a opinião das pessoas, o quanto as opiniões são importantes. Eu costumo, as pessoas que estão aí presentes, aí eu acredito que todos, o Raí e, é mero, eu não consigo ler isso aí não, tá? Vou só ficar no mero aí. Eu não sei se vocês fazem parte, por exemplo, da minha rede social, que é um lugar que eu trabalho como uma sala de aula mesmo.
que a gente possa debater os assuntos, conversar, para tentar chegar a consensos. E quando você ouve pessoas dizerem que não existe racismo no Brasil, isso por si só já é um ato de racismo, né? Porque num país onde você não tem médicos negros, você não encontra profissionais de alto escalão negros, como que você vai dizer que não existe racismo? Um país que tem a história que o nosso país tem. Foi o maior país escravista do mundo. Foi o último país do mundo a abolir a escravidão. É muito complicado. Quando você pega a história do Brasil e você pensa que a abolição se dá independente do posicionamento. Então, você abole a escravidão, os donos de escravos, eles recebem do governo uma indenização, e os escravos são colocados ao bel prazer da vida, sendo que 3 anos antes, havia sido assinada a Lei de Terras, por exemplo, que é uma lei que ela proíbe que os negros tenham terra ou que eu vou compartilhar a tela agora, ou que frequentem as escolas. Então, pensa numa situação maluca, né? As mesmas pessoas que afirmam que não existir o racismo, ou elas desconhecem essa história, coisa que eu não acredito quando a gente trata do vice-presidente da República, né? Apesar de que eu fui militar da reserva, eu servi o exército, né? E o que acontece? Você lá não estuda o que acontece de verdade na sociedade. Você simplesmente estuda o que eles querem que você estude. Isso, apresentar agora. Tela inteira. Tô ficando bom nisso aí, hein, Felipe? Aí agora eu vou abrir a tela aqui. Mano, tô falando? Tá. Aí. Foi. Pois é. Gente, vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Homem negro é espancado até a morte em supermercado do Carrefour, em Porto Alegre. 2 seguranças presos em flagrante. João Alberto Freitas tinha 40 anos, o Carrefour lamenta o caso. Ontem, inclusive, o Carrefour soltou uma nota de algumas mudanças que eles estão fazendo. Aqui a gente tem algumas manchetes de jornal aí para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Essa do canto, por exemplo, que as lojas só abririam após as 14 horas, isso foi desde ontem, né? Ontem à noite o Carrefour trouxe essa informação, porque ele mudaria algumas coisas na sua administração interna, né? No relacionamento com clientes e etc. Essa é bem icônica, eu também compartilhei essa imagem e criou bastante discussão lá. Quando o George Floyd morreu nos Estados Unidos, foi assassinado, a CNN americana, ela fez a seguinte colocação, né? Protestos violentos nos Estados Unidos após a morte de negro. Aqui no Brasil, e olha que eles colocaram fogo na delegacia, vamos entender, eles incendiaram a delegacia, onde aqueles policiais haviam saído. Aqui no Brasil, eles simplesmente entraram nos supermercados, encheram carrinhos e espalharam pela loja. E a gente tem aqui colocado que vândalos depredam mercado em São Paulo. Aqui a gente tem algumas outras coisas.
aqui muito importante que a gente pense, né? O jornal É o País, ele é um jornal com base na Espanha e que, assim como a CNN, eles vão expandindo seus tentáculos para o mundo inteiro. Bolsonaro ignora o impacto do caso Carrefour e segue negando o racismo no Brasil. Se eu tenho o meu líder máximo, que é o presidente da República, dizendo que não existe racismo, quem sou eu, um mero professor da rede pública de um dos estados da federação, para dizer que existe? Vocês entendem? Essa discrepância. Quando o cara entra lá na minha rede social e diz para mim, professor, você não sabe... Outro dia o cara falou para mim assim, você não sabe o que... Você fala um monte de merda, mano. Você fala as coisas sem saber, você não tem a menor preparação. E aí, eu detesto, eu acho que a coisa mais chata que tem no Brasil é a carteirada, né? Quando você sabe com quem você está falando, mas aí eu tive que mostrar para ele alguns diplomas, alguns cursos, algumas pós-graduações que eu tenho para embasar a minha fala. E eu acho isso terrível, terrível. Porque, infelizmente, a gente vive num país de ignorantes, né? Galera, interromper. Aí eu volto aqui no negócio. Tudo bem. E interrompeu, beleza? Pessoal, nós apresentamos para vocês as bases do debate, né? A gente apresentou as imagens, a gente apresentou o videozinho rapidinho sobre o assunto, e agora nós queremos a opinião de vocês aí. Hermínia, o Ed Joel, ele fez uma participação antes, eu não sei se você estava presente, mas é bem legal, até eu acho que você, como professora de biologia, é legal trazer um posicionamento, porque é óbvio que a ideia do racismo, ela vai ser discutida. A delegada do caso, no dia seguinte do assassinato, ela já falou que não ia caracterizar como racismo, porque ela não encontrou nada que evidenciasse isso. Né? O que nós teríamos que ter? Teríamos que ter um xingamento racista, alguma fala com essa conotação que levasse a isso. Tal. E aí, quando o Ed Joel trouxe esse posicionamento, eu coloquei que a gente usa como base todo o histórico policial, inclusive do país, né? A construção social da qual o Brasil vem, para aí a gente poder se pautar para falar que é racismo, tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, fiquem à vontade, com vocês aí. Raí, fala aí, mano. Fica à vontade, cara. Eu tenho vontade de fazer alguns comentários, mas eu fico meio envergonhado. Não precisa não, velho. Fique envergonhado não, porque aqui somos nós somos família. Quando se trata de falar sobre racismo estrutural, né, eu sempre falo do professor Silvio de Almeida, que ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, onde ele explica como isso é uma coisa que está praticamente na base da nossa pirâmide social. Então, o que o Silvio Almeida ele tenta explicar para as pessoas através do livro dele é como há uma normatização das pessoas quando se trata do assunto que é o racismo, principalmente no país como o Brasil, porque nós temos muitos casos de mortes, iguais como você falou, por exemplo, esse caso do Carrefour, mas há um tempo atrás tinha acontecido outro caso também que eu lembro, que é uma menina chamada Agatha, que ela morreu também numa operação policial no Rio de Janeiro, onde eles simplesmente chegam e atiram numa menina que, se eu não me engano, tinha 10 anos de idade. Mas a diferença que acontece no Brasil e nos Estados Unidos é porque no Brasil tem uma discrepância muito maior, enquanto no Brasil a gente tem uma mistura, né, desses grupos de pessoas. Então, no Brasil, no mesmo lugar onde moram pessoas negras, moram pessoas brancas, moram pessoas da pele mais morena e assim por diante. Então, a gente tem uma diversidade maior entre as pessoas. Nos Estados Unidos é diferente porque existem guetos e você vê a diferença pelas classes sociais das pessoas. Então, onde você tem... nos Estados Unidos, quando geralmente você vê as pessoas negras, né?
geralmente são sempre 8 ou 80, né? Ou elas estão numa situação muito de pobreza, ou elas estão numa situação muito de ostentação também. E que isso reflete bastante quando se trata quando você vai pensar no país deles, porque é completamente diferente do que acontece no Brasil também. No Brasil, por que, que a morte de um cara no Carrefour causa revolta de início e a mídia trata com uma coisa urgente, mas quando as pessoas se revoltam, eles vão lá e colocam a população como vândalos e que invadem as coisas, porque tem uma normalização das pessoas. E eu vejo também aqui no meu meio social também, quando eu vou conversar com as pessoas sobre esse assunto, o como elas também têm essa opinião de que, mas morre gente todo dia, é só um caso isolado, né, racismo, não sei o quê. Então as pessoas meio que relativizam, sem entender, porque como faz parte da estrutura isso. Nos Estados Unidos acontece que é muito mais claro, porque você tem ali uma diferença de pessoas, né? As pessoas brancas que moram em classes mais altas e as pessoas pretas que moram no gueto. E o que acontece aqui no Brasil pelo fato de a gente ter essa mistura de pessoas, né? Pessoas brancas, pessoas pretas vivendo dentro da periferia, as pessoas acabam levando como banalidade. E daqui a um tempo também, ou daqui a algumas semanas, vai ser um assunto que não vai mais ser tocado também, porque infelizmente o Brasil não dá a devida atenção para esse problema que diz respeito sobre a nossa sociedade também. E sobre o fato de você estar falando também do nosso vice-presidente, né, ser um cara que vai lá e ele é negacionista, fala sobre esse racismo, diz muito também, querendo ou não, sobre as pessoas que votaram nele e sobre o povo brasileiro. Porque a maioria das pessoas ela realmente tem esse pensamento muito por falta de informação também. E esse tipo de governantes, eles fazem de tudo também para que fique oculto também, porque eles sabem que ele depende dessa mentalidade para ter uma base de votos também para eles. Então, faz parte da estratégia deles manter isso de forma oculta. Sim, perfeita a sua colocação. Perfeita. E aí, pessoal, vamos lá? A Marina falou para mim aqui que ela queria falar também, se ela não falou nada ainda. Marina, vamos lá, fica à vontade. Eu acredito, inclusive, que é importantíssima a opinião da Marina, porque eu gostaria muito que as nossas mulheres aí se pronunciassem, cara. Vocês não podem ficar só ouvindo. Muito obrigada. Então, boa noite, primeiramente. Sobre o que você falou de algumas pessoas falarem que o racismo não existe, mas aí acho que é mais a questão delas ou quererem se negar de que existe, ou elas realmente, no mundo em que elas vivem, como elas não presenciam, como elas não veem notícias sobre, elas também não têm o que. Para elas também não existe, porque para elas, se elas não estão vendo, não é uma realidade. É a mesma coisa que você pensar as pessoas que falam que o coronavírus é uma invenção da mídia por um motivo X ou Y. As pessoas não estão vendo de perto, não aconteceu com alguém da família delas. Ninguém, provavelmente, alguém da família delas não chegou a pegar o vírus, se contaminar, entendeu? Elas não chegaram a presenciar, e aí elas acabam tendo esse tipo de opinião por conta de ignorância e falta de informação mesmo. Um caso de racismo que me revolta muito até hoje, com certeza é da Marielle Franco. Só de lembrar da quantidade de casos que teve além desse, me dá uma tristeza muito grande, até um pouquinho de raiva, porque os casos que aparecem na televisão são os que a gente vê. Por que uma pessoa negra tem que chegar a morrer para a gente dar atenção? Entendeu? Não acho que faça sentido. Quantos casos a mais tem por aí que a gente não conhece, que a gente não vê, entendeu? Que não tem alcance. Por isso é uma luta constante. Isa, você quer falar, Isa? Fala aí, mano, é melhor.
Isa? Uma coisa que eu acho bacana também de falar, você falou muito sobre os casos do pessoal que vem, da carteirada, né? Porque, primeiramente, eu acho que o professor tem que dar carteirada mesmo, porque são pessoas que realmente estudaram sobre o assunto durante anos da sua vida para entender aquilo. Então, quando chega um aluno e deixa a pessoa ali sem noção de argumentos, ou então que tem uma fonte ou então que tem uma fonte que não é muito confiável, né, com informações dela, a pessoa acaba falando besteira mesmo. Mas é engraçado porque eu lembro que um tempo atrás também a gente teve diversos exemplos de carteiradas também sendo dados por pessoas que acham que tem um topo acima porque tem um salário maior que todos os outros, né? E confrontando inclusive policiais também. Agora você imagina se esse tipo de coisa acontece na periferia também, a diferença, né, de como essas pessoas seriam ser tratadas. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, eu vou ler o que a Isa está sem mic, então eu vou ler para a gente poder falar aí. As pessoas procuram justificar o assassinato de um homem negro como se qualquer ato justificasse a violência. Um segurança/policial nunca chegaria a espancar ou sequer xingar um cidadão branco, pois essa sociedade, o cidadão negro é desumanizado ao ponto de não receber direito de existir. Quando tem um mercado, é mais assustador do que matar um cidadão negro. Perfeito, cara. E aí a gente pode até usar o caso daquele cara lá de Alphaville, vocês tiveram acesso, que ele chamou a polícia, agredindo a mulher dele, e ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ele falou um monte para os caras, porque ele ganha 300 mil, eles são uns bosta. E ligou para o secretário de Segurança Pública Militar, nem pisou na calçada dele, porque ele falou, se você pisar na minha calçada, eu te ferro. Então pensem, né? É muito louco que nesse país as coisas... Por que eu acho importante esse debate, cara? Domingo nós temos eleições, por exemplo. E vocês, cara, são as pessoas que vão decidir o futuro. Ah, professor, mas eu ainda não tenho título de eleitor. Poderia ter, porque eu acredito que todo mundo aqui tem mais que 16 anos. É isso, Marina? Você também tem mais de 16? Ela tá ali. Porque... Opa, perdão, eu esqueci de dar o microfone. Eu tenho 18. Então vocês poderiam ter título de eleitor, não sei se você já tem, né? E mesmo que vocês não votem, eu costumo falar isso para os meus estudantes. Você não vota, cara, mas você é um cara que você precisa a sua vida. E isso começa a aí. Não tem que ela vem há muito tempo sendo feita da mesma forma, né? Sendo gerida nas ruas. Que a gente repita as coisas. Fico assistindo as propagandas políticas, eu sou um cara que eu sou meio masoquista, e aí eu fico assistindo propaganda política, horário eleitoral, sabe? E eu fico prestando atenção e falando, cara, como que aquelas pessoas podem se prestar a esse papel? Hoje eu tive que ir lá no Itaim Paulista, e aí eu estava atravessando a rua, e tinha um monte de gente com bandeira do candidato do Covas, eu vou falar claro, porque eu apoio o Boulos, deixo isso muito claro para todo mundo. E eu parei do lado assim, aí a menina veio me dar um papelzinho e falou, eu não vou pegar não, mas ó, eu vou falar para você, ganha o dinheiro desse cara, mas não vota nele não. E aí todas elas que estavam ali segurando as bandeirinhas ainda falaram, não vamos votar nele não vamos votar nele não. Porque é importantíssimo isso. Isso é política, cara, você tem que saber quem é você. Você tem que saber que a gente vive numa sociedade que ela é fragmentada, ela está dividida em vários pedacinhos, e você é parte disso, você tem que saber qual parte é você. O nosso problema maior é que nós, e aí eu não estou falando mais nem de brasileiros, o ser humano,
ele almeja sempre o que está acima dele na hierarquia. O capitalismo, a base do capitalismo é a hierarquia, tá? E aí quando você volta lá atrás, no final da Idade Média, quando o feudalismo acaba, aquela crise e tal, que o capitalismo começa a florescer, quem é o burguês? O burguês é o cara que ele era explorado no feudalismo e que o desejo dele sempre foi o de ser aristocrata, de ser amigo do rei, né? Tanto que a burguesia vai ajudar os reis para poder fomentar o absolutismo e acabar com o feudalismo, para poder melhorar as fronteiras, melhorar os impostos, tudo que interessa para eles. Nós, hoje, temos a mesma atitude. Pensa no cara que ele passa lá na estação Guaianazes, aí ele compra uma camisa que ela é imitação daquela camisa do jacarezinho lá, Lacoste. Cara, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer se parecer com uma elite que o comanda. Vocês estão entendendo? Ele vai comprar um bagulho barato, paralelo, pura e simplesmente para se parecer com o cara que oprime ele. E automaticamente, quando ele estiver usando essa roupa, ele vai se sentir no direito de oprimir o outro que supostamente está abaixo dele nessa hierarquia. É muito louca a maneira que a cabeça da gente funciona. Por isso que a gente precisa tentar entender esse contexto, né? E eu estou explicando isso para vocês, a gente voltar lá e o que o cara precisa para ter um oficial militar? Ele precisa ter o ensino médio. Esse ano, por exemplo, o ensino médio ele não aconteceu, né? A galera do terceiro ano do ensino médio vai ser aprovada compulsoriamente e, cara, a partir do ano que vem, eles estão aptos a prestar o concurso da Polícia Militar. E a prova da Polícia Militar, e aí eu posso falar isso para vocês, é uma prova de banana, cara. Todo ano eu faço cursinho com a molecada que quer prestar o concurso da Polícia Militar, dou uma moral para eles, mas eu sempre falo para eles, vão lá fazer a diferença, não vão lá para ser mais do meio. Tem que ir para a periferia combater o crime. Né? Eu, pessoalmente, eu sou a favor da extinção da Polícia Militar. Eu acho que a Polícia Militar ela não tem que existir. Por quê? O termo militar, por si só, ele já parte do pressuposto de você preparar um cara para a guerra. O cara sai do quartel para combater o inimigo. E não é esse o papel da polícia. O papel da polícia, no meu ver, deve ser o de trabalhar com a comunidade. Eu falo isso porque eu não sei se todo mundo aqui é morador do bairro, mas eu moro em frente à escola que eu trabalho, cara. E eu sou uma pessoa que eu tenho imenso prazer de cumprimentar as pessoas que eu conheço. Então eu passo na rua e aí a minha filha fala que eu fico parecendo político. Que aí eu vejo o Gabriel Elias, que mora aqui embaixo, e aí, tijolinho, beleza? O Felipe, que tá lá, e aí, Filipão? E cumprimento todo mundo. Cara, são pessoas que convivem comigo, é uma questão de educação, isso. E eu tenho o respeito de todo mundo. Às vezes, outro dia aconteceu de eu parar num bar lá embaixo para comprar uma latinha de coca, e aí o cara do bar, pô, você é professor lá do Simonini, né? Eu fiquei olhando, falei, cara, eu não conheço o cara, né? Eu sou assim, pô, conheço você e tal, eu já ouvi você falando, não sei o quê. O que é isso, cara? Isso é um respeito que a gente passa a ter. E eu levo isso para a polícia, porque outro dia eu estava na Dom João Nery e eu parei no farol e a viatura parou do meu lado, e aí eu simplesmente olhei pro lado, opa, bom dia. E o cara olhou para mim, o que é? Você é engraçadinho? Eu olhei pro cara e falei, não, eu só sou educado. Sabe? E aí se gera uma baita confusão, por quê? Porque eles têm um conceito que eles são autoridade, a gente fala que eles são autoridade, né? Porque o autoridade, ele vem do cara ignorante, o cara que não sabe o que significa autoridade, então ele não sabe usar, ele extrapola os seus direitos e o do outro. E a polícia militar, ela tá lotada disso, cara. Porque os caras vêm pra cá não para olhar para vocês como cidadãos.
Eles vêm para olhar vocês como suspeitos. Quando um cara desse tira a farda e entra no mercado para trabalhar fazendo o bico, e são eles que vão fazer isso, ele não muda, a cabeça dele é a mesma. Às vezes eu estou com a minha esposa no mercado e eu falo para ela, meu, dá uma olhada. A gente passa no outro corredor, olha lá, tá lá de novo. Porque é desagradável, cara, é desagradável. Eu não devo nada, eu não precisaria me preocupar, quer andar atrás de mim, anda. Mas é um absurdo que nós tenhamos que nos submeter a isso. Porque aquele cara que está andando atrás de mim, ele tem menos instrução que eu, ele não busca saber quem eu sou, e toma uma atitude baseada no meu preconceito do qual ele foi formado. Entenderam? Isa, sua colocação foi perfeita, nega. E é legal que a gente perceba isso, né? Porque o Brasil, autodeclarados negros e pardos, são quase 70% da população brasileira. E aí é muito importante que a gente entenda, né? Quem é o pardo no Brasil? O pardo é um cara que é preto demais para se dizer branco e é branco demais, ele se acha branco demais para se dizer preto. Mas, na realidade, essa última definição, ela é relativa, cara. Porque, na realidade, ele não se coloca como preto porque ele sabe que isso pode trazer prejuízos para ele. Né? Você vem de uma sociedade na qual o preto foi colocado à margem da sociedade. Ó, o preto não pode estudar, o preto não pode ter terra, não pode ter nada no nome dele. Esse cara vai querer se dizer preto? Qual o orgulho que ele tem de ser preto? Se uma história que durante muito tempo na história do Brasil, ela só foi contada como um povo que foi escravizado no Brasil. Ninguém tem orgulho disso. Eu não tenho orgulho de ser descendente de escravizados. Eu tenho orgulho de ser descendente de pessoas que lutaram contra a escravidão. Porque foi isso que os meus antepassados, os meus ancestrais fizeram. E se hoje nós estamos aqui discutindo esse assunto, tendo a liberdade de discutir esse assunto, é exatamente porque nós tivemos antepassados assim, que lutaram para que nós tivéssemos direitos. Certo? Galera, vamos lá, senão vira monólogo. Ô, professor, é interessante você falar sobre pode falar primeiro, Marina, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar, eu falo depois. Vai, Marina. Ai, meu Deus. Tá. O que você havia falado sobre a definição de um pardo. Eu ouvi uma música de um cantor que eu gosto muito, que é o Emicida, que tem um trecho que me marca muito, que é de uma música que se chama Ismália, se não me engano, que fala... ela quis ser chamada de morena para ver se camufla o abismo entre si e a humanidade. Esse trecho, assim que você falou sobre a questão do pardo, eu me lembrei na hora desse trecho, porque é exatamente isso. É uma preferência a pessoa que é parda ser chamada de morena ou de parda, justamente para ter um peso menor sobre ela, um prejuízo menor sobre ela. Sim. É bem legal e só a título de curiosidade, o poema Ismália, ele é um poema de um autor chamado Augusto dos Anjos, que é um poema maravilhoso que fala sobre loucura, fala sobre paixão. É incrível mesmo. Muito bom, muito bom. Vai lá, mano. Inclusive, no final da música, desculpa, no final da música, ele é descrito no meio da música o negro, que as pessoas brancas de classe alta querem ver o negro na situação, por exemplo, de rua ou de usuário de drogas, porque aí eles podem chamá-los de esmalha, porque quis alcançar o céu, luta tanto, mas está no chão. Eles querem usar esse argumento contra.
Pode falar, Raí, desculpa. Não precisa pedir desculpa, Gata. Você tem que falar mesmo. Deixa o professor voltar aí, que eu acho que ele caiu da cadeira, sei lá. Tá. É que eu achei interessante a fala, quando ele falou, né, dos policiais, que muitos deles bem de periferia, passam no concurso e que depois voltam para a periferia para oprimir justamente os seus iguais. Então, e é interessante essa relação que eles têm, que a gente tem sobre a autoridade, né? Porque quando a gente para pensar, né, o que seria teoricamente a polícia e os nossos próprios políticos, né, são pessoas que estão ali para servir a gente, na verdade. Nós, com nossos impostos e a sociedade trabalhando, né, o coletivo, acaba pagando essas pessoas também, que em vez de usar isso para proteger as pessoas que realmente são mais necessitadas, eles acabam usando isso para oprimir cada vez mais as pessoas, né, que mais necessitam deles. Então, a literatura ela tem um papel muito importante para formar o nosso senso crítico. Mas eu percebo isso principalmente porque eu trabalho, né? E eu trabalho 10 horas por dia, ou seja, são 10 horas por dia que eu não posso estar ocupado fazendo outra coisa senão trabalhar e gerando renda. O que quer não fizer 5, ele ganha. Então você. Tudo bem. Então você acaba realmente não tendo tempo. E eu vejo isso as pessoas no meu trabalho, por exemplo, você foi lá, você trabalhou 10 horas do seu dia, muitas vezes um trabalho que você não gosta, que você está ali só por conta da renda, e que você precisa ajudar dentro da sua casa, ajudar a sua família e tal. E aí, quando você sai desse serviço, você, obviamente, você vai querer se divertir, você não vai querer gastar seu tempo procurando sobre racismo estrutural, sobre ter consciência de classe, sobre tentar ler livros, todas as pessoas querem jogar um videogame, a pessoa quer aproveitar o tempo dela com a família, às vezes a pessoa só quer chegar a dormir também. Então, isso tem devido muito ao nosso, a um sistema que oprime realmente mesmo a gente e que acaba nos impedindo de ter esse senso crítico, que na teoria era para a gente começar a se formar na escola, mas que a escola também falha muitas vezes com o aluno nesse critério, né? Eu mesmo fui começar a ter o hábito de leitura a partir desse ano. Antes disso, eu nunca me importei tanto com os livros. E os livros que mais me abriram a mente foi sobre problemas que eu decidi pesquisar sobre, porque foi assuntos que me interessavam no momento e que eu senti a importância de eu entender mais sobre aquilo. Mas a maioria das pessoas não tem esse tipo de pensamento. Quando vocês falam de estrutura, é importante que a gente pense que tudo isso é estrutura. O moleque da escola particular que o Felipe citou, ele vem de uma estrutura leitora. Ele vê o pai lendo, ele vê a mãe lendo, ele vê a avó lendo, ele ganha livro de presente. Então, isso faz dele um leitor, né? Essa é a ideia de estrutura. Agora, eu outro dia, o meu neto fez aniversário, eu peguei e falei, vou dar um livro para ele. Quase me bateram. Um livro? Criança não gosta de livro. Eu falei, não gosta se não ganhar, ué. Entendeu? Mas é bem por aí. É importante que a gente seja capaz de perceber isso daí. E quando a gente fala, e mais, hein? Perdão. E mais, aí é importante.
Pode falar, professor, desculpa. Não, relaxa. É importante para as meninas. A Vivi, daí das meninas presentes, minha aluna é a Vivi. A Isa, eu não estou bem lembrado da Isabela, se ela é nossa aluna ou não. Porque muita gente que entrou no primeiro ano me fugiu um pouco a memória, que a gente ficou muito pouco tempo junto. Mas, cara, a nossa estrutura formada é a da mulher não falar. Por isso que a gente tem as câmaras pouco povoadas por mulheres, por isso que sempre a mulher acaba esperando, né, aguardando o momento em que lhe for permitido a palavra. E tá errado isso aí, cara. A gente tem que mudar essa realidade. Né? Ontem, quando a gente fez uma reunião aqui do povo do cursinho, a gente estava falando que nós queremos preparar vocês para concorrer a cargos eletivos, para serem vereadores, serem prefeitas, serem tudo, porque vocês têm que se preparar para isso. Vocês têm que ter essa consciência que para você mudar, você tem que entrar no sistema. Percebem? Então é muito importante que vocês entendam essa construção da qual a gente vem, que coloca o periférico como sendo incapaz de vivenciar essas experiências, porque vocês são capazes. Fala aí, Raí. Não, eu só ia fazer um comentário sobre como a literatura realmente é importante, né, para o nosso senso crítico, e que as distopias estão aí para mostrar que pode ser que não seja tão distópico assim, né? Você falou sobre o seu sobrinho, né? Que as pessoas falaram que criança não gosta de livro. E isso me lembrou muito um livro também, que é uma distopia chamada Fahrenheit 451, que é uma sociedade... Tchau. Que é uma sociedade onde as pessoas abandonaram o hábito de leitura, né? E tem um monólogo lá que eu acho muito interessante, que são as mulheres lá da casa, quando elas começam a discutir política, e elas vão votar no candidato de acordo com o que elas acham mais bonita. Ou seja, não tem nenhum critério, nem senso crítico. E o cara lá, né, que é o bombeiro, que ele começa a ter um senso crítico maior, que ele começa a ler mais livros, né, ele fica indignado com aquilo. Ele fala, como assim? Tipo, a gente tem tantos problemas dentro da nossa sociedade e a gente acaba se importando com coisas muito fúteis, né, que realmente não mudam a vida das pessoas também. A gente tem essa conversa sobre o racismo, sobre essa estrutura que não deixa a mulher falar. Então, esses tipos de coisas são muito importantes também, e é importante a gente ler autores que já falam sobre esse assunto também. E o mais importante ainda também, eu acho, é dar o lugar... Raí? Voltou agora, Raí. Cortou o finalzinho aí. Onde é que eu tava, gente? Eu nem tinha visto que você tava... Você estava iniciando a sua última parte aí. É importante... Assim, eu só ia reforçar como é importante a gente ter até esse lugar de fala e conversar com as pessoas também, porque as pessoas que mais sabem mesmo o que é racismo na pele são as pessoas negras, então é muito importante se escutar, principalmente as pessoas que vêm da periferia. E como você falou também, a gente precisa de mais mulheres também tendo voz ativa para falar dos seus problemas, para falar sobre a importância de ter mais mulheres dentro da política, dando as opiniões delas. E eu acho muito legal a gente pegar e ter um repertório até de autores, já que tratam desses assuntos há muito tempo também. Uma das maneiras que a gente encontrou para isso aqui, veja bem, quando esse cursinho surgiu, a ideia dele era ser um cursinho pré-vestibular. Né? Durante os últimos 2 anos, eu e o Walter, a gente sempre deu aulas em cursinhos populares por aí, e quando chegava no sábado que a gente ia dar aula, juntava um monte de alunos da escola que queria ir assistir essa aula lá nos cursinhos. E aí, cara, a gente tinha que lotar os carros e levar esses caras lá para Ferraz, lá para São Miguel, para assistir aula. E a gente decidiu fazer um cursinho. Mas, quando nós começamos, nós percebemos que mais do que simplesmente enfiar conteúdo na cabeça de vocês para vocês fazerem provas, a gente precisa abrir a cabeça para que as ideias entrem, para que você entenda. Não faz o menor sentido você saber tudo sobre a Revolução Francesa se você não for capaz de entender onde a Revolução Francesa influencia o nosso dia hoje. Então é muito importante que o que a gente pensou?
nós temos alguns estudantes que estão na USP e que entraram lá através do Enem, com exceção do Jair, o Jailson não conta. Mas o que acontece, cara? Esses caras que entraram, essas minas que entraram, elas entraram com uma nota de redação muito alta. E o que é a redação? Redação é o arcabouço, é a quantidade de meios que você tem de analisar uma coisa. Então, uma conversa como essa daqui, por exemplo, ela pode gerar uma redação fantástica, porque você está juntando várias ideias aí, pô, o que o professor Ed Joel trouxe no começo, o que as meninas estão colocando, o Raí e tal, tudo isso são ideias para você compor uma redação. Então é importante que nós percebamos isso. Não vai ser só num livro, né? É no dia a dia, em você ser capaz de fazer todas as leituras que estão presentes no nosso dia a dia. E ler o que está presente no nosso dia a dia é mais ou menos o que a gente está fazendo quando a gente assiste aquele vídeo que a gente assistiu agora. Aquilo é uma leitura. A gente está lendo. De repente, eu, com a minha mentalidade, eu sou capaz de ler de uma forma. O vice-presidente da República, ele lê de uma forma totalmente diferente. E é importante que isso seja colocado na mesa exatamente para que a gente possa pensar essas questões, né? A semana passada teve um caso interessante. Eu estava com a minha esposa no carro, ali perto do Céu Jambeiro, e aí o trânsito afunila e fica aquele baita trânsito, e tinha uns meninos vendendo amendoim, vendendo alguma coisa. E um molequinho passou do meu lado lá e ofereceu, eu não quis, que eu não ia comprar mesmo, um molequinho preto retinto. Preto retinto é o preto de pele escura, né? E ele passou pelo carro da frente e ofereceu também. A moça também não quis. Só que veio um rapazinho que estava junto com ele vendendo, que veio depois, e ofereceu e ela comprou. E quando ele olhou para trás, que ele viu, ele voltou correndo lá e falou para ela: por que você não comprou de mim? E ela fechou o vidro. E aí a minha mulher, a minha esposa, ela falou assim: nossa, você viu? Ele voltou e perguntou para ela por que ela não comprou dele. E aí eu falei para ela: mas por que você acha que ela não comprou dele? Ah, não sei, porque ela não quis. Essa que é a estrutura do racismo. Quando eu não compro, não que eu seja obrigado a comprar do preto, mas quando eu não compro do preto, sem pensar o porquê, mas eu compro do branco que está do lado dele, é porque a estrutura da qual eu venho me convence de que o preto não é limpo, de que o preto não é honesto. E aí eu vou fazer o que eu estou habituado a fazer, o que eu vi os meus pais, os meus avós fazerem a vida toda. Entendem? Isso é uma coisa muito louca. Eu faço parte do Conselho de História e Memória da Revolução de 1932, em São Paulo. E uma fala comum é que mineiro é falso. Mineiro é tudo falso, mineiro é tudo mentiroso. Por quê? Porque durante a Revolução de 32, Minas Gerais prometeu para São Paulo que ia mandar munição para São Paulo combater as tropas federais. E eles mandaram, mas ao invés de pólvora dentro dos cartuchos, havia terra. Até hoje você vai no Vale do Paraíba, lá em Cunha, nas cidades do interior, e você encontra cartuchos de munição cheios de terra dentro, né? Tá, e quando eu comecei a frequentar esse círculo de ideias, eu ficava pensando, mas a minha família é de origem mineira. Será que eles são falsos? Eles não são falsos. Eu conheço a minha avó, conheço a minha mãe, não é possível. Olha que coisa louca. Isso é uma estrutura de ideias que é construída. Por isso que é importante que vocês consigam pensar isso daí. A Isabela escreveu aqui: literatura e a redação é obrigatória na escola. Não recebemos estímulos para aprender ou discutir. É isso que o governo quer para os periféricos, ignorantes e passivos. Isa, eu fico sempre pensando assim: é vital que você entenda o que você entendeu. Você está certíssima na sua colocação.
Por quê? A única maneira de você ir contra o que a gente chama sistema é você entendendo o que ele quer de você. Se você sabe que é isso que o governo quer, vá no sentido contrário disso. Se prepare, estude. Eu tenho certeza, gente, olha, vocês que estão aqui, é porque vocês querem construir uma sociedade diferente. E é nisso que a gente aposta. Entenderam? É importantíssimo que vocês pensem e tragam os seus pensamentos, as suas ideias. Isso é vital. Entender a sociedade é o primeiro passo para você poder viver de maneira decente dentro dela. Tá perfeito. O que a Isa falou me lembrou de que geralmente na escola a gente é obrigado a ler os clássicos e tanto clássicos, livros clássicos quanto autores clássicos, como Machado de Assis, por exemplo. Mas esses clássicos, por serem mais antigos e com uma linguagem mais difícil, e às vezes até com alguns temas que nem todo mundo gosta, acaba tirando o interesse das pessoas na leitura, do jovem na leitura. E aí, se aquele, para uma pessoa que não costuma ler, que nunca leu, se aquele é o primeiro contato que a pessoa tem com algum tipo de leitura, para ela pode ser que seja só aquilo. E aí ela perde o interesse. Olha para aquilo e pensa, putz, mas eu vou pegar qualquer livro e vai ter uma linguagem difícil. Putz, mas eu vou pegar qualquer livro e eu vou ter que ficar procurando, eu não vou entender tudo que aquele livro está me passando. Ou todo livro vai ser chato. A gente não chega a ser cativado a leitura. Eles simplesmente empurram goela abaixo. Ler os clássicos eu acho realmente importante, mas depois que você já tem uma certa introdução à leitura, depois que você já pega um gosto, um hábito, você pensa, putz, eu acho que eu poderia ler esse clássico para agregar. Não porque alguém está obrigando. Ainda não tive coragem de ler Machado de Assis também. Como é que é, Rai? Fala de novo. Eu ainda não tive coragem de ler Machado de Assis também, porque o meu primeiro contato foi o Dom Casmurro. E assim, quando você está começando assim no mundo da literatura, e você pega alguns livros que te interessam, que tem uma linguagem mais fluida, quando você pega para encarar esses clássicos, você acaba empacando mesmo. Eu ainda tenho muita curiosidade para ler o Machado de Assis, e eu sei que ele é muito importante dentro da nossa literatura, mas eu ainda não tive coragem de pegar um livro mesmo dele e prestar atenção e ler o que foi a mensagem que ele está tentando passar ali também. Então, eu vou ser sincero para vocês, assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu leio desde muito tempo, e então eu li os clássicos muito cedo sem entender porra nenhuma. Pois eu tive que ler tudo de novo para saber o que significava cada coisa. Mas o legal disso eu como historiador, eu tenho comigo muito aquela coisa de usar a anacronia quando você percebe que você tem que contextualizar cada coisa da história no momento que ela acontece. Não dá para eu trazer para cá. Mas eu gosto muito de fazer isso, por exemplo. Eu vou ler o Machado de Assis aí que você citou, por exemplo, e eu adoro trazer a Capitu para a gente discutir. Por que que ela traiu? Se ela traiu, por que ela está sendo questionada e não o Bentinho, né? Isso faz parte da nossa construção social. É legal para a gente discutir a condição da mulher na sociedade através da Capitu. O ano passado teve uma eletiva lá na escola que eles fizeram o julgamento da Capitu e foi fantástico, porque as teses de defesa foram maravilhosas. Exatamente porque nós abrimos essa ideia, que aí você vai ter prazer em ler aquele livro. E aí, há pouco tempo atrás, uma autora, ela fez uma proposta dela reescrever os clássicos numa linguagem mais popular, que aí é a literatura, né,
os eruditos vão chamar de populesca, não de popular, né, que é uma coisa de qualquer jeito. E é importante a gente pensar, será que facilitar a linguagem do Machado de Assis é positivo? Ou será que você ser capaz de entender aquela maneira dele falar vai te enriquecer? Vai fazer você ser capaz de utilizar uma mesóclise, por exemplo, numa redação para tornar aquilo mais rebuscado, mais interessante. Então, eu sou contra a facilitação desse texto. É muito importante que a gente seja capaz de ler a dificuldade. É igual textos históricos. Tem autores que eu pego e que eu choro, cara. Eu leio 3 vezes e falo, eu não entendi nada do que esse cara quis dizer. E aí eu pego de novo, e eu pego de novo. Até que uma hora tá, então isso aqui é aquilo lá. Bauman é maravilhoso, Zygmunt Bauman, mas não é fácil. Foucault, tantos outros aí que a gente pode citar, mas eles são incríveis, cara. E você tem que quebrar a cabeça para chegar até lá. E quebrar a cabeça é exatamente a base disso que está acontecendo aqui hoje. Pensem aí onde começou o nosso assunto, olha onde ele está, para a gente perceber a importância disso tudo que está acontecendo. Beleza? Mais alguma colocação? Felipe, tá mudão aí, mano? Acabou. Não, perfeito, perfeito. Faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. E agora, As pessoas elas têm essa dificuldade, né? Porque, por exemplo, só quem é negro pode defender o negro. Então, na verdade, para a gente acabar com esse racismo que faz em base da nossa sociedade, a gente precisa que as pessoas brancas entendam que esse racismo existe. Então, é importante exterminar ele também. eu convidei a Djamila Ribeiro para participar do cursinho, para dar uma palestra para gente, porque eu realmente eu não concordo com o posicionamento do lugar de fala em 100%. Porque, por exemplo, feminismo. O homem não tem que falar de feminismo, porque o feminismo ela é uma base feminina e ela é que tem que ter o lugar de fala. Eu concordo. Mas a mola propulsora do feminismo é o machismo, que está intrínseco no homem. Então, o homem tem que falar disso para ele mudar. Para aí o feminismo conseguir alcançar os objetivos dele. Vocês estão entendendo? Mas aí eu já acho outra coisa, professor. Diga. Porque, por exemplo, né, quando eu vejo assuntos que acontecem com o homem também, né? Eu estava me questionando sobre isso quando eu estava pensando por que nós estamos mais homens dentro da criminalidade, né, do que mulher. E aí eu não estou inserindo dentro do contexto de racismo, aqui eu estou inserindo no contexto onde o homem está numa situação onde ele tem que provar para os amigos dele o quanto homem ele é também, né? Então é aquela coisa de
você tem que ficar se provando a todo momento o quanto você é homem dentro da sociedade, né? E você ter armas na mão, e você ter, né, os tentáculos que as outras pessoas não tentam, e você ter o respeito do grupo dessas pessoas, faz com que você se sinta realmente mais homem. Ou mais homem assim, entre aspas, né? Porque a gente tem uma visão muito perturbada enquanto a masculinidade. Só que, e esse tipo de problema aí são coisas que muitas vezes os próprios homens deixam de se questionar também. Eu li o Lugar de Fala da Djamila, e pelo que eu entendi ali do contexto dela, né, eu acho que existe uma diferença entre você falar sobre um assunto e você falar de um assunto. Porque quando você fala sobre o racismo estrutural, por exemplo, você está falando de uma posição meio que olhando de fora também. Quando você fala de um assunto, é porque é uma situação onde você está vivendo na pele e que você realmente tem muito mais autoridade para falar sobre aquele assunto, sobre alguma pessoa. Então, por isso que é interessante quando a gente por nós aqui que somos homens, por exemplo, falar sobre feminismo, porque quem realmente estuda e tem um lugar de fala realmente sobre isso, que sofre na pele, realmente são as mulheres. Perfeito, perfeito. A gente teve um debate desse, a Mari Stella, que hoje não está aí com a gente, por exemplo, ela apresentou um trabalho formidável ano passado, cara, um negócio maluco mesmo, e a gente estava discutindo isso. E qual que é a minha visão? Aí já é uma visão acadêmica. Quando a menina, lá na USP, cria essa ideia do feminismo só de mulheres, e o homem não pode se dizer feminista, e aí eu falo isso porque lá várias vezes eu já me vi em discussões infinitas sobre isso, ela perde um ponto que é importantíssimo, que você não consegue nada sozinho, você vai precisar dos homens como aliados para mudar isso. A ideia de transformar o feminismo num batalhão que vai combater o machismo, ela coloca homens contra mulheres. A ideia não é essa, a ideia deve ser a de que as mulheres consigam convencer, que os homens consigam se convencer de que a atitude deles está errada. Entendeu? Que eu coloquei lá da ideia da masculinidade tóxica, que de repente eu estou num grupo de amigos e aí passa uma menina e eles mexem com aquela menina e de repente eu falo, pô, eu não posso falar nada, que se eu falar os caras vão achar, pô, sei lá, eu tenho o hábito de falar, falo, mano, eu tenho filha, cara, eu tenho mãe, eu tenho irmã e eu não gostaria que isso acontecesse com elas, então acho que a gente tem que pautar isso aí, entendeu? Quando a gente, porque é igual o racismo, pô, nós temos que dar voz aos negros, temos sim, mas se o branco não falar de racismo, ele vai continuar dentro da mesma estrutura que ele vive. Para ele sair daquela estrutura, ele precisa falar sobre o assunto. E aí não se trata mais de lugar de fala. O lugar de fala é o lugar de apresentação. Quando você chega e expõe um determinado assunto. A partir do momento que aquele assunto foi exposto, aí a fala ela é livre. Até para ser colocada contra, porque só ela sendo colocada contra para ela poder ser desconstruída. Percebem? Seria maravilhoso se a gente tivesse hoje aqui nessa conversa um daqueles. Eu tenho vários alunos que têm tendências fascistas, tal. Isso aí faz parte da construção do adolescente, é normal isso, né? O cara ele vai crescer um dia e vai perceber que ele era um babaca. Mas tenho e eu adoraria que eles estivessem, que eles apresentassem os pontos de vista deles. Sabe? Ah, eu acho que não foi racismo por causa disso. Tá bom, legal. Então vamos desconstruir a partir do que você colocou, para a gente entender por que você chegou a essa ideia. Então isso que é importante, muito importante. Pensa que a menina lá da USP, ela tem toda uma estrutura para ela, né, formada por uma burguesia que habita aquele lugar, que dá para ela essa força para ela poder falar, eu quero que os homens se fodam, vocês têm que me ouvir e acabou. Beleza. Agora, e a Maristela aqui no Simoninho? Se ela não for capaz de ouvir os meninos para poder convencê-los, se ela quiser ser radical, ela não vai ter nada. Ela vai fomentar o machismo. Hã? Então, todos estavam juntos, não estavam? Porque senão não teríamos chegado a lugar nenhum.
foi necessária a força dos meninos, a força trans, a força gay, toda ela teve que se unir em torno de um objetivo, senão não ia chegar a lugar nenhum. Certo? Isso que você falou é muito importante porque, e isso é uma coisa que eu também bato sempre na tecla, porque a gente está falando muito em bolhas, né? Então, geralmente, as pessoas como eu, como a Marina, a maioria das pessoas aqui, né, que se interessam por esse assunto, são pessoas que já têm em sua mente pré-determinado algumas questões, né? Então, muito do que eu falo aqui vocês concordam, muito do que você fala concordam, e aí falta realmente alguém para discordar e para a gente entender por que ela discorda da gente, e tentar mostrar nossos diferentes pontos de vista para a gente colocar na mesa e realmente ver o que mais faz sentido. Sim, sim, sem dúvida. E aí, vamos fazer assim, cara. Essa foi uma primeira experiência que a gente fez de fazer um dia de roda de debate aí. Nossa ideia é fazer isso mais vezes, e a ideia é que vocês tragam os assuntos e que convidem os seus colegas para a gente falar disso aí. É legal que sim, é legal que a gente consiga trazer outros amigos e esses amigos trazerem as pendências deles e vamos conversar sobre isso aí. Seria legal. Tá bom? Tá bom, professor. Joia. Gente, muito obrigado aí. Hoje foi uma experiência. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de maneira mais aprofundada. O Walter também não pôde estar presente, tá? Mas vamos ver se a gente bola. E aí, fica para vocês isso aí. Pô, cola nos seus grupos aí, convida a galera. Pô, e aí, vamos debater tal assunto? Vamos levar para o cursinho para debater? Tudo virtual, cola todo mundo, vamos trocar uma ideia. É legal para a gente expandir isso aí. Vamos ver se a gente marca isso aí de repente, para algum sábado à tarde, que todo mundo possa ficar à vontade aí. É legal. Tá bom? Tá bom, professor. Gostei muito da conversa, viu? E agradeço muito a Hermínia, porque toda vez que tem essas reuniões, ela que sempre me convida. Você é o namorado da filha dela, né? Isso. Só pra É o te meu avisar que eu tô genro. de olho, tá? Só pra você ficar sabendo. Explica pra ele, Felipe, como é que é o sistema aqui. Oh, meu Deus. Aí, tudo de bom, mano. Prazerzão mesmo. Sempre um prazer ter vocês aqui, cara. Hermínia, obrigadão, nega. Muito obrigado, viu? Imagina. Tamo junto, Júlio. Você quer falar alguma coisa, Hermínia? Você acabou não falando nada. Fica à vontade. Não, só queria agradecer aí, que foi muito, muito bacana. Nossa, uma galera boa essa, né, o Júlio, do Simonini, né? Muito, cara. Pessoalzinho muito Muito, bacana. Muito muito. bacana. Espero conhecê-los aí pessoalmente em breve. Não, estarão lá, estarão. Raíssa, você estuda onde? Eu não estudo mais. Eu terminei a escola, eu estudava no ID Hidalgo, que era onde a Hermínia dava aula. E aí depois que eu terminei. Mas você não está fazendo filosofia? Eu pensei que estivesse fazendo já. Não, não tô não. A filosofia é um assunto que me interessa bastante, né? Eu gosto bastante de ler autores que tratam sobre filosofia. Mas ultimamente eu estou mais para psicologia mesmo. Mas são matérias bem parecidas, né? Sim. E a Nath? E aí, povo? Beleza. Tranquilo. Eu agradeço por terem, pela minha mãe, ter me mandado o link. Eu achei muito bacana e eu espero participar mais vezes. É muito importante, cara, é muito importante, assim. Na realidade, E eu espero. eu não reconheci você, vamos ser sinceros. Porque quando eu conheci essa criança, a criança tinha um cabelão aqui, o cabelo nem tem cabelo mais, então, enfim. Mas muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz mesmo. E você já se formou também? Eu ainda não, por enquanto não, eu tenho 18 ainda. Ah, na escola sim, sim. Na faculdade não, eu comecei a fazer filosofia no início do ano, aí eu tive que trancar por conta da pandemia. E por que não continuou de maneira virtual? Eu tenho uma certa dificuldade com o virtual, para te falar a verdade. E fora que com o decorrer do curso, eu descobri que não era exatamente o que eu queria. Apesar de ser uma matéria ótima que me interessa bastante,
eu vi que não era o que eu queria levar para a vida, trabalhar com isso. Ô, Felipe, como chama o curso que a Mari faz mesmo? Não é assistente social é o cargo, mas é bem interessante, viu? Eu vou falar para a Mari entrar em contato com você, trocar ideia sobre o curso dela, bem legal. Obrigada. Bem legal. Não, pô, show de bola. Vivi, você tá aí, Vivi? Oi, professor, boa noite. Boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado, Camille, a Isabelle também, a Isabela também colocou lá. Brigadão, viu, Isa? Gente, ó, então ficamos aí, vamos ver se a gente faz mais eventos como esse, vamos convidar os amigos. Quando vocês tiverem um assunto que vocês acharem que é urgente, tragam o assunto e vamos marcar e fazer um bate-papo desse que é sempre muito interessante, muito importante, tá bom? Tá bom, vou estar aguardando. Beleza, professor. Vamos fazer assim. E a semana que vem a gente tem aulas muito interessantes, viu, gente? Fiquem atentos aí. Isso. Se vocês quiserem colocar o número do telefone de vocês aí, não sei se vocês estão no grupo, o Felipe pode pôr vocês no grupo, que tem um grupo que a gente compartilha todas as coisas do cursinho e tal. É interessante para vocês podem colocar no chat lá e o Felipe depois coloca vocês no grupo, que é bem interessante, viu? Isso, bota o link lá, deixa eu ver. Aí, ó, show. Ele pôs o link, aí vocês entram lá, e aí vocês já vão ter notícia de tudo que for rolar, tá bom? Beleza, Felipe, com você, mano. Pensa, é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares que vai estar aqui falando com a gente. Pensem nisso, gente. Olha o tamanho desse cara que vai vir falar com a gente, que você vai ter a oportunidade de falar diretamente com ele. Então, pensem nisso aí. Boa noite, galera. Tudo de bom para vocês. Valeu. Boa noite.